Mas hoje, agora, pronto, parou o assunto de casamento, vamos falar da graça de Deus agora, novamente. Vamos retomar o que nós estávamos cantando, que não há nada melhor do que meu Deus. E eu quero convidar você a se colocar de pé para lermos 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 até o 20. Quero saudar também os irmãos que estão nas suas casas. Seja bem-vindo conosco mais uma vez nesse momento da mensagem e que a graça de Deus esteja com você também. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 20, será projetado, mas aqueles que estão com as suas Bíblias, eu espero você encontrar. Vamos lá. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse momento de palavra, por esse momento de explanação das Tuas verdades eternas que teremos, Pai. Esteja conosco, trazendo essa mensagem ao nosso coração, trazendo essa mensagem à nossa vida e abençoando cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, bem como aqueles que irão assistir depois também, Pai. Esteja conosco, abençoando, cuidando e nos preparando, Pai, para receber essa palavra. Nós agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Podeis assentar, irmãos. No domingo passado, eu falei a respeito de caminharmos da lei para a graça. E hoje quero continuar nessa caminhada da lei para a graça, explicando quando a graça vem sobre nós. O que é que acontece, o que é que muda, né? E o que Jesus nos transforma, como Jesus nos transforma por meio da sua graça. Essa carta do apóstolo Paulo, de modo muito belo, ele estava lembrando algumas coisas a Timóteo que já aconteceram, por exemplo, quando ele pede que Timóteo fique em Éfeso para cuidar da igreja, para admoestar algumas pessoas que estavam ali indo por um caminho que estava se desviando da fé e levando outras pessoas juntas também. Então, ele vai lembrando dessas coisas e admoestando Timóteo. E ele fala de admoestar duas vezes, né? Uma no versículo 5, quando ele fala o objetivo desta admoestação é que você é um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E também no versículo 18 que nós acabamos de ler. Esta é a admoestação que faço a você, que segundo as profecias que foram feitas anteriormente a seu respeito, você se mantenha firmado nelas. Ou seja, Paulo está lembrando a Timóteo, olha Timóteo, sabe aquele período em que você ficou em Éfeso e eu pedi para que você cuidasse da igreja? Então, agora que você está aí na liderança novamente, lembre desses momentos.
Lembre desses momentos de luta, lembre desses momentos que foram difíceis, que foram desafiadores, porque eu quero encorajar você. E o objetivo da carta é o quê? É o encorajamento a esse jovem pastor que é Timóteo. Mas nessa caminhada em que Paulo vai lembrando dos acontecimentos, que Paulo vai citando a lei, que Paulo vai falando a respeito da boa consciência, a respeito do amor, a respeito da fé, Paulo lembra da própria história. E aqui é que é muito bonito, porque ele está ensinando com base naquilo que ele mesmo viveu, naquilo que ele mesmo teve como experiência, naquilo que ele passou. Um pouco do que ele passou, nós comentamos hoje, quem assistiu a EBD ou que estava aqui pela manhã, a aula foi exatamente sobre a conversão do apóstolo Paulo. A gente não vai dar para retomar esses pontos, mas, de modo geral, ele foi ali encontrado por Jesus enquanto se dirigia para Damasco, e Jesus se coloca entre ele e aquele caminho em que ele seguia, começa a questionar ele: por que você me persegue? Por que você está fazendo isso, Paulo? E naquela ocasião, Jesus se apresenta para Paulo e diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Paulo está lembrando desse momento aqui, no texto que lemos do versículo 12 em diante, Paulo, de certa forma, lembrando desse acontecimento, e ele começa a narrar, não o que aconteceu naquele dia, especificamente, mas ele começa a contar o que aconteceu na vida dele após aquele dia, como ele foi transformado, como ele foi moldado por Deus, o que mudou. Aliás, o que muda quando nós somos alcançados pela graça de Jesus? O que deveria mudar? O que ainda não mudou? Porque sempre tem algo que nós escondemos de Jesus, que nós preterimos, né? É aquela questão que a gente não trata na oração, porque a gente acha, não, isso aqui eu resolvo. Essa situação aqui, Jesus, deixa para o Pai, que o Pai resolve. Aí passa um ano, aliás, passa um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, a vida, e você não resolve. Porque não coloca isso diante do Senhor. E o que Paulo vai nos falar aqui é um relato aberto de como ele era, não só de como ele se tornou, mas de como ele era. E ele olha para esse passado, ele olha para aquela situação, ele olha para a vida dele, mas ele não tem mágoa, não tem sofrimento, ele vê a graça de Deus e vê o que mudou. Então vamos ver, versículo 12, ele começa falando para nós: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Dou graças a Cristo Jesus. Ele começa agradecendo, ele começa com um coração grato, ele começa expressando o que há de mais lindo na vida de alguém que é alcançado pela graça de Deus, que é a gratidão. Geralmente, as pessoas que vivem fora da graça, que se abstêm da graça, elas não conseguem ser gratas. Tudo é um problema. E se você arranjar uma solução, ela arruma um outro problema para você perder aquela solução ali. É aquele tipo de pessoa que ela diz: não, é porque eu estou com uma situação difícil aqui, estou com uma situação difícil na minha casa. Aí você compra um livro, por exemplo, diz: olha, eu li esse livro, ele me ajudou. Aí você doa aquele livro: eu queria te abençoar. Leia esse livro, não é que ele vai resolver tudo, mas ele vai te ajudar. Aí a pessoa diz: não, eu não gosto de ler. Eu não tenho tempo. Você não sabe como é a minha casa. Você não sabe. E ela vai postergando. Mas,
Um coração grato é de alguém que é alcançado pela graça. E pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, a mesma estrutura aqui de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a que ele inicia o texto, e eu expliquei isso na última semana, a estrutura teológica do texto, ou seja, ele vai colocando o Senhor Jesus adiante daquilo que ele vai falar para mostrar exatamente que aquilo que estava acontecendo, aquilo que Timóteo estava precisando receber ali como ensinamento, aquilo que o próprio Paulo havia passado, era fruto da mão de Jesus, o Senhor, estendida sobre a vida dele. Ou seja, não tem um acontecimento que esteja fora do senhorio de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Eu estou agradecendo a quem? Eu estou agradecendo a esse Jesus que é o meu Senhor, que é o nosso Senhor. Porque houve um tempo que ele me fortaleceu, e ele continua me fortalecendo. Ele me considerou fiel. Ele me considerou útil para o ministério. E aqui é intrigante, meus irmãos, porque se a gente lembra da história de Paulo, e a gente sabe o quanto ele era zeloso, o quanto ele era conhecedor da Torá, o quanto ele era conhecedor da palavra de Deus, ou seja, do Antigo Testamento naquela época, e ele vai olhar para isso e vai dizer: mas eu fui fortalecido por Jesus para poder continuar. No momento em que eu fui ali alcançado pela graça de Jesus, ele me fortaleceu, ou seja, ele me tornou capaz de seguir adiante. Ele me concedeu as habilidades que eu achava que eu tinha, mas eu não tinha, para poder pregar para os gentios. Ele me deu uma nova maneira ali de viver. Ele me fortaleceu. E a questão é, será que nós entendemos quando Jesus nos fortalece? Eita! Será que nós compreendemos o quanto Deus nos fortalece diante das situações que nós vivemos? Porque é uma força que não é apenas física, mas é um fortalecimento espiritual para nós suportarmos e aprendermos com aquilo que Jesus está nos ensinando. Então, a primeira declaração de Paulo é: Jesus Cristo, Cristo Jesus, o nosso Senhor, me fortaleceu. Mas além de me fortalecer, ele também me considerou fiel. E aqui ele está retomando uma ideia do versículo 11, quando ele fala assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Ou seja, Deus havia incumbido Paulo de pregar aos gentios. Mas ele está lembrando aqui, isso foi porque Deus, em Cristo Jesus, me considerou fiel para isso. E a questão é, nós sabemos do quão pecadores nós somos, e às vezes olhamos para o nosso pecado e pensamos: eu não sou útil para pregar, eu não posso falar do Evangelho, eu não posso servir. Mas quem nos considera fiel é aquele que nos perdoa. Quem nos considera fiel e útil é aquele que nos salva. Você entende isso que eu estou falando? Quem te considera fiel, você por si mesmo, você vai olhar e ver muitas imperfeições. Você vai ver que está faltando muita qualidade que você gostaria de ter. Mas Deus olha para esse projeto que nós vemos de maneira incompleta, e Ele, que é o dono de toda a nossa vida, diz: não, você é útil. A sua vida é útil. Eu te criei e eu quero que você execute aquilo que eu propus para você. Eu te criei com um propósito de vida. Eu te dei uma vida, não foi para que você ache que tudo está dando errado, tudo, enfim, está saindo fora do planejado. E Paulo está lembrando exatamente desse momento em que, aparentemente, ele estava bem. Ele tinha acabado de conseguir uma autorização, que eu até brinquei mais cedo, falando que ele tinha conseguido um selo do Sem Parar, para ir até Damasco e por onde ele fosse caminhando, pegar os cristãos e açoitá-los, levar à presença do sumo sacerdote e açoitá-los. E de repente, ele lembra: foi esse Jesus que me fortaleceu.
Foi esse Jesus que me considerou fiel e Ele me designou para o ministério. Uma vida transformada pela graça de Deus. E aí no versículo 13, ele vai dar algumas razões péssimas pelo qual talvez ele não deveria ter sido chamado. Veja os adjetivos que ele usa para ele mesmo. A mim que no passado fui blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo, aquela pessoa que não tem nenhuma reverência pelas coisas divinas, sejam elas cristãs, seja de outra religião. É aquela pessoa que renega totalmente o que é divino e que fala abertamente, claramente, eu odeio isso. É totalmente contrário a isso. Era Paulo. Mas ele era extremamente conhecedor da lei e zeloso da lei. Mas olha como ele vê a si mesmo no tempo passado. Blasfemo, perseguidor de cristãos e insolente, violento. Mas alcancei misericórdia, pois isso foi no tempo da ignorância e da incredulidade. Há um tempo em que nós somos incrédulos, em que nós não acreditamos. Há um tempo em que nós somos ignorantes e agimos muitas vezes conscientes dessa ignorância. Há um tempo em que nós, apesar de conhecer, falhamos. E Paulo está dizendo, no passado eu fui assim. No passado, eu era essa pessoa violenta, perseguidora, dura, e fiz isso por ignorância, fiz isso por incredulidade. E o que eu quero trazer com isso? Nós temos um passado que muitas vezes pode ter sido distante de Jesus, mas temos que aprender a olhar para esse passado distante de Jesus, e às vezes marcado por algumas consequências que não conseguimos remediar, às vezes marcado por acontecimentos que talvez não tenham como mais voltar, e nós devemos aprender a olhar para esse passado e ver a graça de Deus. Não há um passado que não seja alcançado pela graça de Deus. Não há uma vida que não possa ser alcançada pela graça de Deus. Não há um futuro que não esteja sobre o governo de Deus na sua graça. E Paulo prossegue, no versículo 14, falando para nós. Depois de todo esse relato do seu passado, ele fala, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A vida foi modificada a partir do encontro com Jesus. A vida foi transformada, a vida foi ali totalmente mudada após o encontro com Jesus. Transbordou, encheu até passar do limite. Até aquilo que eu entendia que era o meu limite, Deus fez transbordar com sua graça. Até aquilo que eu achava, eu só posso ir até aqui, Deus fez transbordar com sua graça. Aquele entendimento que eu tinha que era parcial, Deus fez transbordar com sua graça. E aquilo que nós não entendíamos antes, Deus nos faz entender por sua graça. E por isso que nós devemos prosseguir e caminhar, sempre querendo buscar mais o quê? Conhecimento de Deus. Aprendizado com Deus. Experiência e relacionamento com Deus. Porque é isso que nos faz transbordar da graça de Deus. É isso que nos faz ficar completamente cheios dessa graça. Isso é tão interessante, porque geralmente costumamos falar do passado em que nós nos sentíamos vazios. Olha, mas eu tinha um espaço no meu coração, na minha alma, que não era preenchido por nada. Isso é uma fala quase
unânime das pessoas que se convertem a Jesus, ao Evangelho, que são alcançadas pela graça. E só a graça, então, consegue preencher exatamente esse espaço. Esse espaço vazio que muitas vezes nós ocupávamos com o quê? Com essa insolência de Paulo, a qual ele comenta, ou seja, agindo como? Com violência. Eu não sabia como responder. Eu tinha sido criado num ambiente de violência, e a maneira como eu respondia era como? Com violência, com truculência. Eu não sabia como responder quando a minha esposa ficava brava, eu era ignorante também com ela. Não estou falando de mim, estou falando do exemplo, tá? Estou só exemplificando, deixar claro. Eu não sabia ser manso e suave. Eu só sabia ser bruto. Ao mesmo tempo, eu não sabia responder algumas situações da vida. E aí, eu fazia o quê? Eu me isolava completamente. Eu não respondia. E é interessante que estava assistindo uma pregação ontem, e o pastor comentava o seguinte: às vezes nós entendemos que, olha, eu não gosto de ali entrar em alguns conflitos, mas por não querer também entrar em nenhum conflito, nós deixamos de resolver o que deveria ser resolvido. A questão não é se nós entramos ou não entramos, é a maneira como entramos. E a maneira como nos expressamos por meio do Evangelho para resolver a situação. Então a graça transbordou, encheu o espaço que estava vazio, encheu aquele espaço que antes era ocupado de maneira errônea por coisas do passado. E Paulo vai reconhecer o quê? Quando essa graça transborda, ela vem o quê? Com a fé e o amor. Se antes havia incredulidade, falta de compreensão, falta de entendimento, vem a fé. Se antes havia violência, soberba, orgulho, arrogância, Deus preenche por meio da graça com amor. Se antes havia um perseguidor em Paulo do Evangelho, dos cristãos, por aqueles que estavam se empenhando no caminho com Jesus, há agora um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, um seguidor de Jesus, que começou a comissionar e a chamar outras pessoas e a pregar e dizer: vamos seguir Jesus, vamos seguir esse Evangelho, vamos seguir o Filho de Deus, o nosso Senhor, vamos honrar o nosso Jesus, vamos glorificar o nosso Jesus. Se antes havia um homem violento, truculento, e foi muito interessante de manhã, quando a gente falou sobre isso, porque uma coisa os alunos da EBD ressaltaram: apesar dele ter se tornado um homem mais manso, isso não tirou uma qualidade dele, uma característica, a ousadia de pregar o Evangelho e de, no momento que precisava ser duro, mas dentro de um contexto, dentro do amor, com base no amor. Então, se antes havia todas essas qualidades, digamos, negativas, elas são preenchidas pela fé e pelo amor que há em Cristo Jesus. E a pergunta é: o que falta para que sejamos preenchidos por Jesus com essa fé e com esse amor? Qual é o espaço que permanece fechado no nosso coração, no seu coração, e que precisa ser preenchido por Jesus? Às vezes é um espaço em que você tenta cuidar sozinho das suas finanças, e diz: não, está tudo bem, estou mantendo tudo sob equilíbrio. Às vezes está tudo desabando, e você está mantendo uma aparência. Ou é um relacionamento familiar que está indo para baixo, e você mantendo uma boa aparência. E a questão é: será que você pode
compreender que esses espaços precisam ser preenchidos pela fé, pelo amor, pela graça de Deus. Que esses espaços, para você chegar a uma solução, precisam ser preenchidos pela fé e pelo amor. Pela fé, porque devemos acreditar que Deus pode mudar. Obrigado, Anita. Eu não ia falar essa palavra. Que Deus pode mudar. Pela fé, porque através da graça somos convidados a crer em Jesus. Não apenas aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e achar pronto, terminou aqui o meu compromisso com Jesus. Ele já morreu, já ressuscitou, eu aceitei, está tudo certo. Precisamos crer, precisamos caminhar nesse conhecimento, precisamos aprender mais e mais. Também, esse espaço precisa ser preenchido pelo amor, porque eu tenho descoberto, vou falar de mim, do meu exemplo, tenho descoberto tantas coisas boas dessa vivência no amor. O amor de uma família em paz. O amor de um lar em paz. O amor de um coração em paz. O amor de uma consciência em paz. E isso não tem a ver se a sua vida é muito agitada ou pouco agitada. Porque às vezes você pode ter uma vida relativamente um pouco agitada, mas está com a mente a milhão. E às vezes você pode ter uma rotina extremamente agitada, mas está em paz. Viver em comunhão. E é interessante que para isso precisamos permitir que esses espaços que ainda permanecem fechados sejam abertos por Jesus e que neles Deus possa depositar da sua graça, possa preencher com a graça. Uma vida transformada pelo Evangelho é uma vida que demonstra essa graça, não apenas nela mesma, não apenas, no caso aqui em Paulo, essa graça transbordou pelo mundo inteiro, e em todo o mundo se ouve falar de um tal Saulo, que se converteu na estrada de Damasco, e teve o seu nome ali mudado para Paulo, e é um dos nomes proeminentes do Novo Testamento, depois de Jesus. Uma vida transformada pela graça. Nós, talvez, muitos de nós, o nosso nome ficará conhecido somente dentro da nossa família. E isso já é uma bênção enorme. Imagine você ser reconhecido como aquela pessoa que nunca deixou de orar pelos seus. Talvez nesse tempo em que as mídias sociais trouxeram a ideia de que para algo ser bom, você precisa ter um engajamento, você precisa ter ali curtidas e tudo mais. E imagine, se você ora por aquela pessoa tantos anos, se você acredita que Deus pode mudar aquela vida por tantos anos, e ninguém vê. Isso o pastor pregou hoje cedo um pouco sobre isso. É o tipo de trabalho que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém nota. É você e Deus, Deus e você, e o Espírito Santo levando a sua oração para Deus. Mas você sabe, e Deus sabe. Então está tudo certo. Isso é suficiente. Já temos 2 likes, o meu e o de Deus. Está ótimo. Não precisamos mais de nada. Se a gente entender que Deus permeia o mundo inteiro através do Espírito, está ótimo. E Paulo prossegue, versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou
o principal. A graça atua no contexto em que o pecado é reconhecido. E aqui não é uma forma de nos vermos com uma falsa modéstia, uma falsa humildade a respeito do nosso pecado. Não. Nós somos pecadores. Ponto. A graça de Deus nos transforma. Ponto. Deus enviou Jesus para nos salvar. Ponto. E nós não olhamos mais para o nosso passado de maneira, olha, essa história foi muito ruim. Ela pode ter sido muito ruim. Mas a graça de Deus que preenche o espaço torna aquele acontecimento algo do passado. E precisamos aprender a dividir os espaços da nossa vida. O que foi do passado, é do passado. Se outrora Paulo aqui foi ignorante, incrédulo, blasfemo, perseguidor, aquele foi o Paulo do passado. Se um dia você foi mentiroso, se você cometeu um ato que você não tem coragem nem de lembrar, aquilo foi do passado. O que Deus está fazendo hoje, o que Deus está escrevendo hoje, a graça que Deus está depositando sobre a sua vida hoje, é o que você deve viver hoje. É o que acontece hoje. Quando a graça de Deus vem sobre nós, e aí a gente precisa lembrar, né, que as misericórdias de Deus se renovam diariamente sobre a nossa vida. O que aconteceu lá, fica lá. O que acontece agora é o que a gente tem que viver agora. Se o trabalho não deu certo lá, que Deus abençoe o trabalho de agora. Se a família teve uma desavença muito grande lá, que Deus abençoe e você possa seguir amando, cuidando agora. Sem lembrar, sem remorso. É lembrar, mas dizer assim, olha, realmente foi ruim. Mas o que Deus está fazendo hoje é melhor. Como Deus está cuidando hoje, é melhor. A maneira como Deus está conduzindo hoje, é melhor. A maneira como estou sendo abençoado hoje, é melhor. A maneira como a minha vida está hoje, é melhor. E ela pode ser como ainda mais melhor não, né? Ainda melhor. Mais melhor. Triste, hein? Ela pode ser ainda melhor. Perceba, podemos falar da graça, podemos falar de toda a bondade de Deus, do imenso amor de Deus. E o meu desejo é que você saia daqui como? Consciente de que isso é para você. A graça de Deus é para você. É para nós, que somos povo de Deus. Não pense assim, olha, eu tenho um primo, precisa de Deus, hein? E você também, né? Eu tenho um parente lá, no outro lado da cidade, que precisa de Deus. Não, saia com a consciência daqui, eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Deus, porque a graça de Deus na minha vida pode me mudar, pode me transformar, como ela fez com Paulo, e aí você vai lembrar, não, a graça de Deus transformou Paulo, que era, olha, eu nunca fui nem violento, eu nunca persegui ninguém. Isso não te faz melhor do que Paulo, obviamente, nem melhor do que ninguém, mas a graça de Deus pode corrigir o que há de errado em você. Então a graça de Deus é para cada um de nós aqui nessa noite, para cada um de nós que está nos assistindo. Por quê? E aí precisamos lembrar de algumas coisas. Quando falamos de salvação, nos remetemos à graça. Efésios 2:8. Pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, mas é o quê? Um dom de Deus. Quando falamos de graça, falamos de salvação. Falamos do que Deus está executando, do que Deus está planejando, do que Deus está fazendo com a nossa vida, enquanto Ele está nos salvando. Então, cada um de nós que um dia se converteu, ou se você ainda não se converteu, você ainda não se decidiu, ou talvez até você já se decidiu, mas esfriou na caminhada, eu quero te lembrar, a graça de Deus é para você. O amor de Deus que transborda sobre a vida dos pecadores é para você essa noite. E você deve sair daqui consciente disso.
Quando a graça de Deus vem sobre nós, somos conduzidos a uma profunda transformação. Então, o que a graça de Deus vai fazer com você? Vai transformar você por completo. Tudo vai ser transformado. Tudo, exatamente tudo. Não falo de aspectos morais apenas, nem da maneira de você pensar, nem da maneira de você se vestir. Vai transformar tudo. E o pastor já ensinou o que é tudo. É tudo. Todas as coisas. Até aquilo que você acha que você nem lembrava que pensou, vai ser transformado. Porque a graça de Deus nos auxilia na compreensão e aceitação do passado. É o que nós vemos aqui em Paulo. Fala do passado sem remorso, sem culpa. Mas também nos orienta ao tempo em que nós estamos vivendo, ao presente, para reconhecermos o que Deus está fazendo agora. Para reconhecer o que Deus está fazendo agora. Por meio da graça, Deus se revela longânimo e paciente. Por meio da graça, Deus se revela longânimo e paciente. Por quê? Porque eu não espero que isso aconteça, sinceramente, mas pode ser que você saia daqui ainda com um coração duro. Pode ser que você saia daqui ainda com a mente fechada. E Deus é longânimo. Mas a gente não tem poder sobre o que vai acontecer depois. Então, precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Precisamos reconhecer a necessidade da graça de Deus sobre a nossa vida. E aí isso é uma decisão pessoal. De repente você, como comentava, já conhece o Evangelho. Você já ouviu a respeito do Evangelho, mas talvez seja o momento de você dar um passo mais adiante. Um passo a mais. Um passo a mais no seu compromisso com o Senhor. Um passo a mais no conhecimento que você tem de Deus. Um passo a mais para que você possa viver outras experiências com Deus. A graça de Deus também é suficiente em nossas necessidades, mas é também infinitamente melhor, maior do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, você tem uma ideia da graça de Deus, que é ter recebido ou estar recebendo algo que você não merecia. Mas a graça atua de uma forma tão divina, tão de Deus, que é maior, melhor, mais extenso, mais amplo do que nós podemos imaginar. Deus responde ao nosso pecado, à nossa miséria, ao nosso descontentamento com a vida, às nossas impossibilidades por meio da graça em Jesus. Paulo reconhece aqui no versículo 16 que foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Paulo era um modelo de alguém, digamos, da morte, da perseguição, e foi transformado no modelo de alguém para a vida eterna. E eu quero concluir, lembrando a você mais uma vez, a graça de Deus é para você. Não se veja alguém que não pode ser alcançado pela graça, independente do que no passado você possa ter feito.
E no passado eu falo no passado até hoje, cedo, do que aconteceu daqui para trás. Deus pode alcançar a sua vida pela graça. E quando Ele nos alcança pela graça, a nossa vida é transformada. Que nessa semana você possa lembrar disso. Você possa viver isso. Viver a graça de Deus. Viver a transformação que o Senhor fará nessa semana. Viver em paz com o seu passado, em paz com o seu presente, em paz com o seu futuro, que está sendo cuidado e direcionado por Deus. E pela graça Ele vai te fazer compreender, aos poucos, como Ele está cuidando, como Ele está direcionando. É fato que não entenderemos tudo, é uma limitação humana, mas aquilo que é necessário entender, Deus nos fará entender. Que você possa estar sensível esses dias para ouvir a voz de Deus. De repente Deus vai te visitar, como Jesus visitou a Paulo, dar uma parada no caminho aí durante a semana, e vai te fazer algumas perguntas que podem mudar a sua vida, diga-se de passagem. E a minha oração é que você possa ser sincero, e da maneira como Paulo aceitou a Jesus, aceitou a transformação que veio, e foi ali considerado fiel, designado para o ministério, designado para o serviço, você também aceite a transformação que Deus vai promover na sua vida. Que Ele cuide do seu coração, que Ele cuide da sua vida, que Ele preencha os espaços fechados da sua vida com a graça de Deus. Deus abençoe a todos. Eu quero orar com você antes da gente cantar a última música. Quero orar com você, orar por você, pela sua vida, pela sua família, como o pastor nos ensina, por toda a extensão da casa. E eu acho isso muito belo. Senhor, muito obrigado por esse tempo de aprendizado da Tua Palavra. Desse tempo em que o Senhor nos falou aos ouvidos, à nossa consciência, ao nosso coração, a respeito da Tua graça. E que maravilhosa graça, Senhor, que pode transformar pecadores em santos, que pode transformar vidas que no passado conceberam erros, talvez até de maneira que não possam ser mudados, mas que hoje o Senhor convida a aceitar a Tua graça, aceitar o Teu perdão, aceitar a Tua transformação, Deus. Que os nossos corações possam estar sensíveis nesses dias para receber e ser visitados pelo Senhor, para ser transformados pelo Senhor, e que na continuação da nossa jornada possamos experimentar cada vez mais do Teu amor sem medidas, possamos experimentar e construir uma fé que seja alicerçada no Senhor, possamos ter um coração que seja alicerçado no Teu amor, Pai. Conduz as nossas vidas nesta semana, conduz os nossos passos sempre no Teu caminho, no caminho da Tua cruz, Pai. Nos lembrando que a Tua graça é para o Teu povo, é para o Teu povo que procura glorificar o Teu nome apesar dos pecados, procura honrar o Teu nome apesar dos erros que temos. Sim, Senhor, nós somos falhos e dependemos da Tua graça. Por isso que clamamos como igreja do Senhor, e especialmente clamo pela vida e pela família de cada um dos irmãos aqui, Pai. Esteja com eles essa semana, cuide das necessidades deles e que eles possam estar sensíveis à visitação do Senhor e da Tua graça. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém.